Sabe aquela sensação de que falta alguma coisa, mesmo depois de ralar muito e finalmente atingir um objetivo importante? Pois é. É um padrão silencioso, mas super comum. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender por que isso acontece e, mais importante, como dá para virar esse jogo. E tudo começa com essa frase aqui, que é praticamente um resumo de tudo. Muita gente é expert em se criticar, em apontar o próprio erro com uma lupa, mas na hora de comemorar uma vitória, aí a economia fala mais alto. É exatamente esse paradoxo que a gente vai desenvendar. Então, vamos começar explorando justamente esse desequilíbrio. Como assim a gente processa fracassos e sucessos de maneiras tão diferentes? Parece familiar, né? É que desde cedo a gente meio que aprende a remoer o que deu errado, a analisar cada detalhe da falha. Agora, quando a gente acerta, muitas vezes a gente só passa para a próxima tarefa, para o próximo desafio. E com isso, o que acontece? A gente vira especialista em sentir a dor do erro e quase um iniciante em sentir o prazer da conquista. Ok, agora a gente vai para a teoria central que explica o porquê disso tudo. O mecanismo por trás desse desequilíbrio emocional é, na verdade, muito mais simples e poderoso do que parece. A ideia é a seguinte: pense na emoção como um amplificador de som. Ela não cria música, entende? A música é a experiência, é o que acontece na vida. A emoção só decide se essa música vai tocar bem baixinho, quase inaudível, ou no volume máximo, fazendo tudo tremer. E este slide aqui deixa tudo cristalino. Se a gente conecta o amplificador da emoção na frustração, o que a gente tem? Sofrimento amplificado. Mas, e se a gente plugar esse mesmo amplificador numa conquista, aí o resultado é prazer amplificado. A grande pergunta é: onde é que esse amplificador tem sido ligado com mais frequência? Para a gente entender por que isso acontece, é muito útil conhecer dois conceitos: registro e utilidade. O registro é a experiência em si, o que aconteceu. Já a utilidade é o que o nosso inconsciente aprende com aquilo. Por exemplo, uma criança fica doente e, por causa disso, recebe um monte de amor, atenção, carinho. O cérebro dela pode criar um registro do tipo: ficar doente traz amor. É um ganho, mesmo que seja inconsciente. E aqui está a virada de chave. Não adianta só ficar lutando contra o padrão negativo, pensando eu vou parar de me sentir mal. Não é assim que funciona. A estratégia que realmente dá resultado é outra. É criar novas experiências positivas, com tanta emoção, com tanto significado, que esses novos registros se tornem mais úteis para o cérebro do que os antigos registros de dor. E isso leva a gente para a ideia talvez mais provocadora de toda essa análise. E se o problema real não for sentir dor demais, mas sim estar anestesiado para o prazer? O ciclo é esse, olha só. A pessoa se esforça, conquista, melhora, mas pula a parte da celebração. E sem a emoção da festa, da comemoração, não tem como criar um registro positivo forte na mente. E o que acontece? O inconsciente, que está sempre buscando alguma validação emocional, volta para o padrão que ele conhece melhor, que é mais forte, o do sofrimento. E olha que interessante esse gráfico. Ele visualiza essa diferença de um jeito brutal. Muita gente vive o sofrimento com uma intensidade, digamos, 9, sente cada pedacinho dele. Agora, a celebração. A celebração fica lá embaixo, numa intensidade 3. É quase uma festa silenciosa que mal dá para ouvir. E então fica a pergunta bem direta para uma autoanálise. Numa escala de 1 a 10, qual a intensidade do sofrimento e qual a da celebração na vida? Essa reflexão honesta, sem filtro, já é o primeiríssimo passo para qualquer mudança. Beleza, saímos do diagnóstico e agora vamos para a parte prática. O que vem a seguir é um guia com 5 ações bem concretas para a gente começar a recalibrar essa nossa resposta à alegria e às conquistas. Aqui estão os 5 passos. E olha, não são ações automáticas, tá? São escolhas conscientes para construir, tijolinho por tijolinho, novos e poderosos registros positivos na nossa mente. Vamos dar uma olhada mais de perto em como começar essa construção. O primeiro passo é sobre intencionalidade. Quando algo bom acontecer, a proposta é simples: fazer uma pausa, respirar fundo, dar 9 àquilo. Eu consegui fechar aquele projeto. E então afirmar de forma consciente: isso aqui é mérito meu. Esse ritual, por mais pequeno que pareça, cria um registro neurológico muito forte. O segundo passo é amplificar. Em vez de só seguir em frente, a ideia é investigar o sucesso. Essa é fazer perguntas como: o que exatamente funcionou aqui? Qual foi a minha contribuição direta para isso dar certo? E como eu posso repetir isso no futuro?
O cérebro aprende por repetição emocional. E isso nada mais é do que um jeito de treinar o cérebro para o sucesso. E isso nos conecta com o passo final, que vem na forma de uma pergunta. E que pergunta, hein? Se a dor simplesmente deixasse de ser uma opção para conseguir atenção ou validação, que nova habilidade a gente precisaria desenvolver? A resposta para isso aponta exatamente para o nosso próximo nível de crescimento. E com isso, a gente chega na nossa conclusão, que na verdade é um convite para uma nova maneira de enxergar o que significa progresso e evolução pessoal. No fim do dia, a escolha é essa aqui. De um lado, dá para continuar preso nesse vício emocional de seu próprio carrasco, se punindo a cada erro. Do outro, dá para evoluir para a maturidade de quem tem um compromisso real com o resultado. E isso inclui aprender com o erro e, claro, celebrar o progresso. É fundamental reforçar essa mensagem. O lugar onde a gente coloca a nossa emoção funciona como um treinamento. Se a emoção só dá as caras na hora do sofrimento, o nosso sistema inteiro está sendo ensinado a procurar mais dor para se sentir vivo, para se sentir validado. E para a gente fechar, fica essa reflexão. E se o próximo grande passo do nosso desenvolvimento pessoal não for sobre adicionar mais conquistas na lista, mas sim sobre aprender a sentir, a registrar, a amplificar a alegria das conquistas que a gente já tem? Talvez aprender a celebrar melhor seja a habilidade mais revolucionária que a gente possa desenvolver agora.